Você sabe que ontem, né, a coisa tava, né, o negócio e o alarme tá tocando de novo. Tá querendo me lembrar alguma coisa o alarme do relógio, né? Pois bem, ontem, até pelo conteúdo, enfim, pela repercussão, né, de tudo aquilo que aconteceu no fim de semana, nem deu tempo de agradecer. Turma do céu, que coisa, que negócio impressionante foi o carinho das torcidas domingo lá no Alfredo de Castilho com o nosso Esporte Record Paulista. Um negócio impressionante, assim. A torcida do Santos ficou atrás de nós, né? Ou seja, muita gente da região lotou aquele espaço ali, depois no meio da torcida do Noroeste. Aí depois a gente foi lá para trás, nos bastidores, aí encontramos o Deda, enfim, a diretoria do Noroeste, e a turma falou o seguinte, falou, Colim, é mais fácil quando a Thaísa apresenta, porque quando a Thaísa apresenta, nós não xingamos ela, mas você a gente xinga. Então, assim, num clima de de muito respeito, enfim, em nome de toda a equipe, muito obrigado a todos que, né, lembraram do nosso Esporte Record Paulista, até por tudo aquilo que a nossa equipe vem fazendo aqui, tá? Vamos começar cutucando a nossa audiência, começar para valer. Atitude do Andréas Pereira. O que você achou? Você é corintiano, você é palmeirense? Eu quero saber a sua opinião. São Paulino, santista, noroestino, para você que torce pro Linense, pro Galo de Itu, foi malícia? Foi malandragem ou, de repente, foi uma atitude antidesportiva? O que você acha? 14997450940. E o interessante, né, é que o clássico, ele dificilmente acaba quando o juiz apita. Pois bem, está repercutindo absurdamente tudo o que aconteceu no derby do último domingo. O Palmeiras venceu o Corinthians na casa do Corinthians e é isso que a gente vai ver agora. Os desdobramentos, as repercussões e, claro, tem que ter polêmica. Vamos ver. Bicicleta de um lado e do outro. O goleiro Hugo Souza foi ousado e deu um susto nos corintianos. Já Bidon assustou os palmeirenses. Ainda a bola, Bidon bateu pro gol e bateu pra fora. O início do clássico foi tenso, equilibrado, até o momento em que o zagueiro corintiano Gustavo Henrique caiu na pequena área. O juiz marcou pênalti. Era a grande chance do Timão abrir o placar. Mas enquanto todo mundo discutia, Andréas Pereira preparou o terreno para a cobrança. O jogador palmeirense fez um buraco na marca do pênalti. E na hora da cobrança... Pé direito na bola, para fora! Pelas redes sociais, Memphis admitiu o erro e se justificou. Disse que nunca tinha escorregado. Os colegas só viram que o craque holandês caiu numa armadilha depois do jogo. Cara, faz parte. É isso, né? Malandragem, cada um quer puxar pro teu lado. No primeiro derby, com a camisa do Palmeiras, o goleiro Carlos Miguel defendeu como pôde. O técnico Abel Ferreira foi expulso por reclamação. Fui avisado que nem gesticular posso e ele teve realmente coragem. Teve a coragem de me dar amarelo e expulsar e tenho que aceitar a decisão dele. O Corinthians somava quase o dobro de finalizações quando Flaco Lopes aproveitou o rebote. O atacante fez o gol da vitória e deu troco ao chutar a bandeirinha de escanteio, repetindo o gesto de Yuri Alberto no Allianz Parque no Paulistão do ano passado. Acho que não foi provocação. A gente também já sofreu isso lá no Allianz, mas é coisa do futebol. Bate-boca e malandragem também são coisas do futebol. Com tudo isso, o Palmeiras garantiu vaga antecipada para as quartas de final. Já o Corinthians decide a classificação contra o São Bernardo na última rodada. Você vai ver este jogão aqui na Record, no R7 e no Record Plus no próximo domingo, a partir das 8 da noite. Então, para alimentar a polêmica, ó, atenção. A nossa produção olhou frame a frame, ponto a ponto, para entender melhor cada movimento, né, desse lance, esse lance especificamente do nosso derby. É um jornalismo esportivo investigativo aqui do nosso Esporte Record Paulista. Vamos ver. Quer ver? Começa assim, ó. Atenção para essa imagem. O Andréas Pereira tá lá fazendo buraco o quê? Tá ali só dando uma secada. Tá dando uma cornetada, né? Zé Pimenta, pimenteira. Tá vendo ali, ó? Pois bem. Aí, ó. Você acha que isso foi suficiente para fazer um buraco ou não? Agora, vamos dar uma olhada no local exato, ó. Atenção. Tá vendo ali bem no meio? Aí, boa, Ribeiro, monstro. Tá vendo, ó? É onde o jogador que vai bater coloca o pé de apoio. E é exatamente, só tem uma manchinha ali. Pare, isso aí não é buraco jamais.
Só tem um negocinho ali, só porque pisou 2, 3 vezes. Ah lá, e exatamente nesse local, eu acho que é o Memphis que escorrega. Ou contra fatos não há argumentos. Pois bem, exatamente no local mais escuro, você tá vendo, ó, é onde o Memphis bota o pé de apoio. E aí vem o escorregão. Tira a tarja, por gentileza, quer ver? Dá uma olhada na chuteira do Memphis. Isso, nossa. É a chuteira do Memphis que causou tudo isso. É a trava da chuteira do Memphis que tirou esse monte de terra. Tá vendo que o solo gruda ali na chuteira do jogador? Ah lá, o Jaro falando que a grama que estava solta. Nada. As travas da chuteira do Memphis que tira a grama ali, ó. Será? Não sei não, hein? Resultado final. O Corinthians, ele cai, bate pra fora, né? E aí, os Palmeiras, olha lá, eles estão querendo que eu fale do que tem buraco ali. Tem buraco ali? Tá vendo ali? Eu acho que é a chuteira do Memphis, tem nada de acha. Chuteira do Memphis que provocou isso. Resultado final, ele no chão, bola pra fora, e os palmeirenses acabaram comemorando. Mas essas são as nossas impressões, as minhas impressões. Então a turma aqui que tá doida pra eu falar que foi que o... Não, mas não vou falar não. Negativo, mas negativo, acha? Eu quero ouvir você, o que você acha? O Andrés Pereira, de fato, teve participação direta na queda do Memphis, ou foi a chuteira do Memphis que tirou a grama, né? Trava, né? Trava de alumínio, daquela grandona, aquela trava tira. Então queremos ouvir você, ok? 149974, tá doido pra eu falar aqui, mas não vou falar não. Esse aqui é o nosso comentarista, 997450940. Vamos dando sequência, daqui a pouco a gente traz, né? Você sabe, tradicionalmente assim, a gente traz a sua participação. Rodada do fim de semana também repercute aqui no nosso interiorzão, no nosso sertão, né? O técnico do Noroeste, o Guilherme Alves, ele acredita que o time até merecia um resultado melhor contra o Santos. O time perdeu por 2-1, mas para ele a sorte poderia ter ajudado um pouquinho mais. Enfim, fala, treinador. Se passar 60 minutos jogando contra um a mais, os caras, sendo o Santos, pô, fazer o que nós fizemos hoje não é fácil. E eu fico triste pelos atletas, muito. Hoje eu tô chateado. Em nenhum outros jogos eu vim aqui tão chateado como eu tô hoje. Eu tô chateado por que os meus atletas fizeram contra o Santos, com um a menos desde o primeiro tempo. E nós tivemos chance no segundo tempo. Não é que o Noroeste só segurou para não tomar demais. Não. Porque assim, tem coisas que tem que ser ditas. O Noroeste não jogou o segundo tempo para não tomar demais. Não. Nós jogamos mais de 25 minutos dentro do campo do Santos. De defesa do Santos. E o time totalmente aberto. E nós montamos lá, tivemos várias oportunidades. Infelizmente o gol não saiu. O gol não saiu porque o Brasão foi muito bem, na minha visão. Nós arriscamos tudo. Fizemos para merecer o empate. Com um a menos. Mas infelizmente, futebol tem dessas coisas, né? A bola não entra. Na última bola ali, que eu já estava saindo correndo para comemorar o gol, a bola saiu. Faz parte. Olha, e a análise do Guilherme, a gente é testemunha ocular dos fatos, é isso aí mesmo. O Noroeste tentou. Há uma dificuldade, né? Há uma dificuldade, erros de execução. Não dá para a gente deixar de citar também, o Guilherme sabe disso, o Deda sabe disso, o presidente sabe disso. Muitos erros de execução. Mas o Noroeste tentou. Houve uma tentativa, jogou de fato, ficou muito presente no campo de defesa do Santos, mas é isso. O Guilherme, então, tem razão no que ele diz. Porém, muitos erros de execução. Mas isso também é resultado ou é uma consequência de um time que está tentando fazer alguma coisa num jogo contra uma equipe que, né, um gigante do futebol brasileiro. Com 7 pontos conquistados em 7 partidas, o Noroeste já não tem nenhuma chance de classificação. Não chega na segunda fase do Paulistão, mas ainda tem que ficar de olho no rebaixamento. A situação é simples para a gente resumir, para você poder entender. Se vencer o Primavera, eu acho muito difícil. A minha opinião é que o Noroeste não vence o Primavera. O jogo é em Indaiatuba no próximo domingo. Beleza, se ganhar, tranquilo. O Noroeste não depende de absolutamente nada, né? O time está garantido na primeira divisão do ano que vem. Se perder ou empatar, aí o Veloclube... Aliás, aí tem que torcer para o Santos, mas assim, a não ser que aconteça uma tragédia lá na Vila Belmiro e o Santos perca para o Veloclube, aí o Noroeste, lamentavelmente, cairia de divisão. Mas assim, é uma tragédia, né? Mas assim, uma tragédia de dimensões, né, astronômicas. Então é essa a situação.
E o Santos está precisando classificar, agora me lembro o Jarbas, o Santos vai com tudo, com Neymar, etc. Vai com tudo, mas o que eu fiz com esse alarme aqui que está me atrapalhando hoje? Bom, é essa a situação, ok? Então, o Velo Clube não pode ganhar do Santos. Virando a chavinha, o meio de semana é do Campeonato Brasileiro. Terceira rodada da Série A, já começa hoje com um jogo isolado. Vitória e Flamengo, lá no Barradão, em Salvador. O time do Rio, aliás, é um dos destaques do mercado da bola. Por quê? Porque para muitos foi um tiro no pé. Mas tá bom, trouxe o Lucas Paquetá, pagou o zóio da cara e o Palmeiras não ficou atrás, contratou o John Arias, foi buscar lá no futebol da Inglaterra e isso obviamente aqueceu, né, o mercado da bola. E o mercado brasileiro está cada vez mais pesado. Vamos dar uma olhadinha. Lucas Paquetá, 260 milhões de reais. John Arias, 150 milhões de reais. Estou muito feliz de chegar em um clube com o tamanho e a grandeza que o Palmeiras tem, desejando que a nossa caminhada juntos seja cheia de títulos, de momentos marcantes. Nunca um verão foi tão quente no futebol brasileiro. As duas contratações milionárias resumem bem o que foi o começo de temporada por aqui. Paquetá chegou com o status de contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O jogador tinha propostas de outros times da Inglaterra, mas preferiu trocar o West Ham pelo Flamengo. Essas últimas contratações não estão contabilizadas no levantamento que a FIFA acabou de divulgar sobre quase 6 mil transferências no mundo todo no primeiro mês do ano. De acordo com o relatório da FIFA, 456 atletas chegaram ao país na janela de janeiro. Os times brasileiros investiram quase R$1 bilhão em contratações, o que deixa o Brasil na terceira posição num ranking global dos que mais gastaram no início de 2026, ficando atrás apenas da Inglaterra e da Itália. Entre os valores computados estão os 176 milhões de reais pagos pelo Cruzeiro por Gerson, que estava no Zenit da Rússia. Nós temos times com muita capacidade de investimento, como Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, cada um do seu jeito. E outros times que sonham com essa capacidade de investimento. Mostra que, bem trabalhado, o futebol brasileiro pode ser competitivo e o Campeonato Brasileiro pode ser, sim, um dos melhores do mundo. Os números da FIFA mostram que, além de produzir, o Brasil aumentou a capacidade de importar talentos. Tudo bem. Assim, vamos concordar com o nosso colega Noriega, mas assim, concordando com ressalva. Tirando o Palmeiras, que regularizou a sua situação, o Flamengo também regularizou a sua situação. O Cruzeiro, que está em vias de. Todos os outros, especialmente das séries A e B, têm dívidas que são ou de centenas de milhões ou até de bilhões. Então, pera um pouquinho. Nós estamos atrás da Inglaterra e da Itália só, nessa draga, os times devendo até os olhos da cara. Então, assim, beleza, Palmeiras, o Flamengo, gestões sensacionais, beleza. Mas e os outros? Vamos devagar com o Anduro, que é pela madrugada. Tá todo mundo devendo os olhos da cara. Corinthians, por exemplo, que esse rolo todo, o Corinthians, para mim, é maior que o Real Madrid. Por quê? Porque é só você pegar. É só maior que o Flamengo, para mim, é. Porque, por exemplo, na Arena do Corinthians cabe um X de torcedores. No Maracanã cabe muito mais. E aí, eles acabam se baseando nessa conta, né? Enfim, o Corinthians, com tudo aquilo que tem, esse rolo todo, para mim, deveria ser o time mais rico do mundo se fosse bem gerido, mas, lamentavelmente, não é. Aqui no interior, metade da primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista já ficou para trás, hein? A torcida de Itu está curtindo, já que o melhor time da competição até aqui é o Galo, Ituano. Bem o nosso Galo de Itu. Na última rodada, 1-0 contra o Santo André em Itu. Chuva, hein? A chuva não parou. Aliás, a chuva parou o jogo no sábado e o jogo voltou no domingo. E a chuva não segurou o Galo de Itu, não. Com esse resultado, o time foi a 12 pontos, um a mais que a Ferroviária, né? Que perdeu em Araraquara, não pode perder em casa, né, Ferrinha? Para o 15 de Piracicaba. Ituano, portanto, líder da Série A2. O Ituano é o único time invicto entre todos os participantes da Série A2 e tem a melhor defesa, com 5 gols sofridos. O ataque tem 11 gols marcados. Neto Berola, interminável Neto Berola. O ataque é o quarto melhor. Os bons números vão ser colocados à prova amanhã, mais uma vez em casa, contra a Inter de Limeira. Vamos falar com o Mazzola. O Mazzola
evidentemente que é um dos grandes responsáveis, né, por essa boa campanha do Galo de Itu na Série A2. Fala, professor. Se o campeonato acabasse hoje, estaríamos todos felizes, mas o campeonato não acaba hoje, tem muita coisa ainda. Em relação ao próximo jogo, a Inter tem o mesmo nível individual que nós, Acho que o problema todo foi o começo ruim da Inter, tem muita coisa a ver com uma inadequação, vamos dizer assim, do trabalho. Mas com a chegada do novo treinador que está lá, que é o Wagner Dias, que eu conheço e muito bem, né? A Inter já dá sinais que aquela forte individualidade vai se tornar um forte coletivo também. Um jogo muito difícil, quarta-feira aqui, certo? Eles têm vários jogadores que inclusive foram meus jogadores na B. Então o Ituano pode esperar um adversário muito qualificado aqui na quarta-feira. O jogo vai ser muito difícil e nós não podemos, de maneira alguma, embandeirar em arco e achar que porque somos líderes que está tudo feito. Tá aí o Mazzola, experiente, né? E ele sabe lidar bem com essa questão envolvendo os bastidores. Vamos falar agora da Série A3. Tem time aqui da nossa região, aliás, tem times, né, que estão mandando bem demais. Um é o Galo, o outro é o Tigre. Estão mandando bem, mas estão mandando muito bem. O 15 de Jaú, o Galo da Comarca, começou a competição preocupando. Teve essa derrota aí, ó. Derrota em casa, hein? No Zezinho Magalhães para União São João. Foi 1-0 no dia 23 de janeiro, mas o Galo pegou no prumo, pegou o trio da Codorna e provou que esse resultado foi só um tropeço. Depois disso, 4 vitórias seguidas contra Rio Branco, Francana, São Bernardo e Itapirense. E repare que as partidas contra o Rio Claro e Itapirense foram fora de casa. Com 4 vitórias, o Galo divide a liderança nesse momento com a Briosa, né? A Briosinha, a Portuguesa Santista, a Luzinha, lá de Santos. O Marília, agora é hora do MAC, hein? O Tigre tá mandando bem demais também. Lá, ó. Parece a dona Natália a hora que eu chego em casa. Só tem um ponto a menos que os 2 líderes. O Tigre tem 3 vitórias e 2 empates. Por enquanto, nada de derrotas. Além disso, o time só levou 2 gols nas 5 partidas. E melhor ainda, hein? O time vem mostrando um bom futebol e mais do que isso, o time está criando muitas oportunidades e tem o Lucas Lima. Esse Lucas Lima é bom, hein? É fazedor de gol, camisa 9 do MAC. Então o time está criando muito. Isso é resultado de um time muito bem treinado e que deu liga. Time que cria muito e perde muito gol, pô, sensacional. É muito melhor um time que perca 10 gols, mas faça 2, do que um time que vai e não cria absolutamente nada. Então, por isso que o MAC tá muito bem na competição. Agora, saindo dos campos, vamos para as quadras, né? Hora de falar do vôlei. Superliga Masculina. Mostrar uma sessão de fotos agora. Praia Clube e SESI Bauru. Vamos dar uma olhada nos retratos, como diria o Rodrigo Moterani. Esse aí que você está vendo é o Matheus Bender, levantador do SESI Bauru, eleito destaque do jogo disputado lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No começo, o Praia Clube deu pinta, aliás, parecia que ia atropelar, hein? 25-23 no primeiro set e 25-22 no segundo. Só que o SESI Bauru pegou no breu a partir daí e aí cresceu, né? Ponto a ponto foi construindo ali o empate. 25-23 no terceiro e 25-19 no quarto set. Aí pegou moral. Ganhou moral. O SESI conseguiu então uma boa vantagem no tie-break para fechar em 15-12. Então assim, uma vitória gigante, uma vitória que tem um tamanho excepcional. Por quê? Porque o SESI é só o 9º colocado, enquanto o Praia segue na vice-liderança da Superliga. É aquele tipo de jogo que você ganha moral. E hoje é dia de basquete, hein? Hoje é dia de NBB aqui no Panela de Pressão. Tá aí uma excelente oportunidade para você que é de Bauru, para você que é da região. Hoje o Dragão pega quem? Às 8h30 da noite, pega quem? Ele está em 11º na classificação e pega o Minas, que é o terceiro. Vixe, pauleiro, hein? Aliás, os mineiros ganharam a Copa Super 8 há uns 10 dias e o time tá cheio de moral. Jogo duro, né, para o Bauru Basquete contra um dos times mais fortes da atualidade no nosso país. Então, só para você ter uma ideia da importância. Então, se você puder, vá curtir. Você que é da região, vá também, porque é sensacional a atmosfera ali no nosso Panela de Pressão, ok? Vamos contar uma história. Você sabe que aqui o negócio não é contar a história. Tanto que nós não mostramos o gol, nós contamos a história do gol. Agora você vai conhecer a história do pequeno Rafael. Ele é um menino de apenas 4 anos e ele enfrentou uma doença agressiva. E aí
ele usou o futebol e a paixão que ele tem pelo Corinthians, você vê o que é? Né? Para superar os obstáculos do tratamento e venceu a doença. Vamos ver. Quanta energia tem o Rafael? Eu corro pra cá e pra lá e eu brinco bastante. E como gosta de bola. Aliás, ele tem coleção. O menino parece ser como qualquer outro, de 4 anos. Mas o cabelinho ou a falta dele é um sinal de que algo aconteceu. Apareceu uma bolinha no pescoço do Rafa, que no início a gente acreditou que era um gânglio inflamado. Só que era mais do que isso. Com os exames, eles descobriram que se tratava de um tipo de câncer, que estava crescendo atrás do pescoço e comprimindo a medula espinhal, um tubo de tecido nervoso que se estende do cérebro até a região lombar e que tem funções vitais. Um diagnóstico que quase derrubou a família. Abre um buraco no chão e você cai. É a sensação de fim do mundo, né? Mas todos tiveram que se levantar rápido. O tratamento é como um campeonato longo, arriscado. A gente ficou na UTI muitos dias, então você tem medo de perder em tempo integral. Assim, o Rafa passou por uma infecção generalizada, por uma sepse, depois ele passou por uma convulsão. Então o tratamento, apesar do protocolo estar sendo seguido e de tudo estar saindo bem, vamos dizer assim, nós tivemos muitos altos e baixos, muitos. O Rafael nunca foi de ficar muito tempo grudado em tela. Mas no hospital não teve jeito. O tablet se tornou um grande companheiro e foi acompanhando os lances do Corinthians que o tempo foi passando e ele foi melhorando. Recebeu o Martínez, vai fazer o cruzamento. Gols históricos do time do coração empolgavam. E as mensagens dos ídolos que chegavam davam um novo ânimo ao craque Rafael. Muita força, tá bom, meu amiguinho? A gente tá junto com você aí, vai passar muito bem dessa. Um grande abraço, tamo junto. Tem um dia que ele recebeu um vídeo, foi o dia do vídeo do Breno Bidon. E ele estava bem prostadinho e foi o único sorriso que ele deu aquele dia. Isso me marcou. Fala, Rafael, tudo bem? Aqui é o Bidon, tô passando aqui para te desejar uma boa recuperação, vai dar tudo certo, viu? E não foi só do novo xodó da torcida corintiana que ele recebeu o vídeo, não. Fala, Rafael, tudo bem? Ó quem tá aqui, ó, Mateuzinho, passando pra te mandar um abraço. E ó quem tá aqui também. E Rafa, nosso tudo paredão. Bem? Tamo junto. Passando aqui só pra mandar um grande abraço pra você. O Rafa ficou famoso no hospital. Se tornou o Rafael do Corinthians. Na temporada que passou lá, o canhotinho fez sucesso. Assim como os ídolos, mostrou a força e o talento de um corintiano promissor. Quando o pai incentivou o filho a torcer, não imaginava que o time do coração pudesse ajudar a salvar o filho. O Corinthians, o futebol, ele cura. O futebol cura. O Rafael não tem outra roupa. No hospital ele só se veste e é chuteira, meia, calção e camisa. Então ele se veste de futebol. A cada quimioterapia era uma chuteira ou camisa nova. E olha como estão as gavetas do garoto. Num dos vídeos que recebeu, o Bidon chamou ele para treinar no CT do Corinthians. Quando você estiver melhor, espero aqui no CT, viu? Um abraço, fica com Deus, tamo junto. Esse dia pode estar chegando. Nesta semana, ele fez a última quimioterapia. Teve festa, sino, carreata. Como bons corintianos, a comemoração pela cura se tornou parte da vida da família. Rafael vai voltar para a escola. O catéter vai embora. E só o que ele quer agora é... Dar carrinho. Carrinho, cara? Como assim? Esta é uma forma carinhosa que o futuro jogador de marcação tem de agradecer por todos que ajudaram nesta vitória de um corintiano contra o câncer. Vai, Corinthians! Que coisa, vocês querem me quebrar das pernas, né? Vocês querem me arrebentar. O coração mole que eu tenho, um negócio surreal. Mas olha, não precisa contar muito mais do que já contou o brilhante Jean Brandão, com quem eu tive a honra de trabalhar. O Jean é um dos maiores hoje nessa nossa profissão. O que é o futebol? O que é você ser apaixonado por alguma coisa? Você vê que o menininho ali, ele quer dar carrinho, já quer dar carrinho.
E vai ser jogador de marcação. Pode ser profissional um dia? Tomara, quem sabe. E se não for, se jogar na escola, se jogar onde quer que seja, né? Ele vai dar carrinho. E a Maia, a médica ali, não sei se é médica ou enfermeira, tá tentando colocar ali, ó. Se bem que ele mandou bem, hein? Ele tem qualidade, você viu ali? Ele acertou no segundo chute, ele quase colocou a bola ali naquela argola que a enfermeira estava segurando. Então, assim, o poder de uma paixão, o poder de alguma coisa que é capaz de te motivar de dentro para fora, a ponto de você conseguir, inclusive, superar uma doença. E você pode ter certeza absoluta com um R bem sonoro. Essa paixão dele, os vídeos que ele recebeu, isso extraiu dele uma energia que o auxiliou, que foi a base para que ele pudesse chegar nesse estágio, concluir a fisioterapia e voltar, inclusive, para a escola. Vai jogar muita bola ainda, se Deus quiser, meninão. E a gente vai estar aqui batendo palma. E se for jogador, então, meu Deus do céu. Vamos lá de participação, e eu com esse coração mole, vocês querem arrebentar, né? Chegou mensagem Vamos lá? para você. Começando então com o Evandro aqui de Bauru. Boa tarde, Colim. Foco total no nosso Norusca. Se bobear, vai cair. Não pode vacilar, viu, Evandro? Kelly de Lins, boa tarde, Colim. Quando o jogador foi bater o pênalti, ele não viu nada de diferente. Eu acho que não, viu, Kelly? Mas nem notou. Fernando, lá de Júlio Mesquita. Boa tarde, Colim. A atitude do Andrés totalmente desportiva. Anti ou desportiva? Acho que uma atitude bacana, né, Fernando? Foi isso que você quis dizer? Valeu, querido. Pri Martins, lá de Marília. Boa tarde, Colim. Só não foi pênalti mesmo porque o André sabotou o pênalti do Memphis. E o juiz tinha que ter dado cartão amarelo ou cobrança de outro pênalti. Foi sacanagem chutar a bandeira também. Ô, Pri, mas não pode ficar bravo assim, não, Pri. Vando, lá de Guaiçara. Boa tarde, Colim. Acho que foi experiência. Antigamente os campos eram cheios de buracos e não erravam pênalti. Boa, Vando. Eu faço minhas as palavras do Vando. Acho que a perna pesou. Vai, Palmeiras. Manda um abraço para a madrinha Dita. Tá mandado. Beijão, Dita. Obrigado. Valeu, Vando. Tá correto o Vando, viu? Claudinei, aqui de Bauru. Boa tarde. Um erro não justifica o outro. Mas o que ele fez foi falta de respeito com o companheiro de profissão. Poderia até machucar. Tá aí o Claudinei. Opinião do Claudinei. A gente respeita sempre aqui, viu, Cláudio? O que vale é a opinião da nossa audiência. Fábio de Bauru. Boa tarde, Colinho. O Andrés não fez nada. Agora o Memphis fez feiura ao bater o pênalti. Ótimo dia para você. Tá aí o Fábio. O Fábio tem razão também. Flávio Moraes, aqui de Bauru. Boa tarde, Colinho. O Corinthians amassou o Palmeiras. Teve sorte naquele gol. Ô, louco, será, Flavião? Será que foi assim mesmo? Marcião, lá de Oriente, terra do Marcão, hein? Grande Marcos. Boa tarde, Colinho. Parabéns pela competência de todos os profissionais que fazem do BG um sucesso. Quanto ao episódio, achei uma atitude antidesportiva. Hoje se discute o uso do sintético, gramado, ele poderia ter causado uma confusão, uma contusão, acho que ele quis dizer. Tá aí o Marcião, lá de Oriente, terra do Marcão, meu ídolo. Daniel Ramos, de Bauru, sou corintiano, mas o Depay, que é displicente na hora de bater o pênalti. Muito descaso de um profissional que é bem pago e não fez nem o trivial. Tá aí o Dani. Dani, concordo contigo, é isso. Bateu mal. Pato, ixi, o Pato sabe tudo, hein? Esse sabe tudo e mais um pouco. Boa tarde, meu amigo Colim. Tarde, meu parceiro. Primeiro, não foi pênalti. Agora quer jogar a culpa no Andréas. Que vai chorar no pé do Cruzeiro. Dá-lhe porco. Tá aí o Pato. Esse sabe tudo, viu? Esse conhece, porque esse já esteve lá. Valeu, Pato. Valeu, turma. Obrigado. Obrigado pelo carinho da audiência, da preferência. Amanhã tem mais. Amanhã, às 14h, nós estamos aqui com o nosso Esporte Record Paulista, tá? Tchau, pessoal. Até sempre.